Uma batalha longa e exaustiva em trincheiras cheias de lama e água de chuva. Soldados de infantaria de ambos os lados trocando tiros ou lançando granadas, acompanhados pelo fogo pesado da artilharia. E tudo isso com pequenos ganhos de terreno e pesadas baixas de ambos os lados. A guerra na Ucrânia está cada vez mais parecida com a Primeira Guerra Mundial. E nesse vídeo eu vou explicar um pouco por quê. Muitos analistas já observaram que a atual dinâmica da guerra na Ucrânia lembra cada vez mais o que aconteceu na Primeira Guerra. Foi o conflito ocorrido entre 1914 e 1918, e que muitas pessoas hoje conhecem mais em detalhes por causa das imagens mostradas no filme Nada de Novo no Front. Os analistas se referem ao que no jargão militar é conhecido como guerra de exaustão. Outros nomes para isso são guerra de trincheiras, guerra de desgaste ou de atrito. Ao contrário da guerra de movimento, a guerra de exaustão transcorre no local fixo, no qual o fronte permanece por um longo tempo inalterado. Ao mesmo tempo, se busca impor pesadas perdas materiais e de pessoal ao inimigo, mirando a exaustão e o consequente colapso. O caso mais conhecido de guerra de exaustão ocorreu no fronte ocidental da Primeira Guerra Mundial. As duas partes permaneceram durante anos em trincheiras, defendendo posições sem grandes avanços. A batalha emblemática da guerra de exaustão é a Batalha de Verdun, ocorrida ao longo do ano de 1916. A França tentava conter uma poderosa ofensiva alemã, no que virou uma das batalhas mais longas e mortais da história, com mais de 300 mil vítimas. O general alemão Erich von Falkenhayn diria anos depois que o principal objetivo dele não era tomar Verdun, mas destruir a força militar francesa. Mas muitos historiadores duvidam dessa versão. Eles dizem que o general estava apenas tentando justificar a derrota e as grandes perdas também do lado alemão. Nas últimas semanas, ficaram cada vez mais frequentes as comparações entre Verdun e a batalha pela cidade ucraniana de Bakhmut, na região de Donetsk. A pequena cidade ucraniana, assim como a pequena Verdun em 1916, não tem grande importância estratégica, mas os dois lados lutam por ela com custos elevados de pessoal e material. A liderança ucraniana afirma que há 7 russos mortos para cada ucraniano morto na batalha. Especialistas da OTAN calculam que a proporção seja de 5-1. Os ucranianos estão defendendo Bakhmut desde o verão europeu do ano passado. Os relatos mais recentes dizem que os russos estão avançando, ainda que muito lentamente. A questão é que, como Verdun, Bakhmut se transforma cada vez mais num símbolo, e para ambos os lados. Para os ucranianos, Bakhmut é um símbolo de resistência, uma demonstração de que é possível conter e vencer os russos. Para os russos, tomar Bakhmut seria a primeira vitória digna de nota desde julho de 2022. E devido aos meses de batalha e bombardeios, o fronte em Bakhmut também parece a paisagem devastada pela Batalha de Verdun na Primeira Guerra Mundial. Prédios destruídos, árvores reduzidas aos troncos e trincheiras cheias de lama. Mas se a dinâmica no fronte lembra o que aconteceu há mais de 100 anos, as proporções são outras. Estimativas indicam que as forças ucranianas usam cerca de 6.000 projéteis de artilharia por dia. Os militares russos estariam usando em torno de 50.000. Na Primeira Guerra Mundial, o total diário podia passar de 1 milhão. Também os contingentes militares envolvidos na guerra na Ucrânia são muito menores do que na Primeira Guerra Mundial. E as perdas, ainda que elevadas de ambos os lados, não chegam nem perto dos 9 milhões de militares mortos, sem falar num número equivalente de civis. As raízes das duas guerras, além disso, são totalmente diferentes. A DW entrevistou o historiador australiano Christopher Clark. Ele é autor do livro Os Sonâmbulos, Como a Europa foi à Guerra em 1914. Ele rejeita categoricamente uma comparação com o início da Primeira Guerra Mundial. Em 1914, o conflito não começou com um ataque direto de um país a outro, mas com o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Para o historiador, o início da guerra na Ucrânia tem mais paralelos com o século XIX, mais precisamente com o czar Nicolau I. Ele era o imperador da Rússia e seu reinado ficou marcado pelo expansionismo, ou seja, por tomar ou tentar tomar territórios vizinhos que ele via como área de influência russa. O historiador disse o seguinte: Vladimir Putin encara a Ucrânia como um território histórico da Rússia. Estamos de volta ao mundo do século XIX, e não ao mundo em 1914. A DW é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube.